E o Délio Rocha, Elivaldo Barbosa, ouviu Davi Alcolumbre, presidente do Senado. O senador eleito presidente do Senado, presença confirmada aqui no Congresso das Cidades. Exatamente, presidente do Congresso Nacional também, presença confirmada, e ele deve tratar também de um dos temas hoje bastante demandados do movimento municipalista, que é exatamente as mudanças ou a reformatação do chamado Pacto Federativo. A palestra do senador Alcolumbre será, portanto, muito aguardada pelos que já estão inscritos e que estão se inscrevendo para a participação no Congresso das Cidades. Então vamos ver a entrevista concedida a Délio Rocha, direto de Brasília. Presidente, a gente percebe uma preocupação maior dos municípios com gestão, com planejamento, e hoje se fala muito no novo municipalismo. De que maneira o Congresso Nacional pode contribuir para consolidar este novo municipalismo? Olha, primeiro eu quero agradecer o convite que me foi feito pelo senador Eumano Ferrer para prestigiar o 2º Congresso das Cidades no estado do Piauí. Naturalmente, a nossa participação é um sinal de prestígio claro para as cidades brasileiras, lógico, para o Nordeste brasileiro, para o estado do Piauí, pela importância e pelo significado deste encontro, que com certeza vai promover a integração das mais de 220 cidades do estado do Piauí, nesse encontro de inovação, de fortalecimento da gestão pública, de aperfeiçoamento dos instrumentos de controle, que é fundamental para termos um município eficiente. Nesse sentido, o Congresso Nacional se debruça sobre temas importantes que são, de maneira recorrente, debatidos na sociedade brasileira. O fortalecimento dos municípios brasileiros é a única maneira que nós temos de diminuir as desigualdades. O Congresso Nacional, o Senado da República, aprovou recentemente 2 matérias importantíssimas para dar condições técnicas e financeiras para os municípios se desenvolverem. 2 emendas constitucionais que asseguram com que as emendas impositivas de deputados e senadores possam ser asseguradas para os estados e para os municípios de forma impositiva, assim como são já as emendas individuais. E a outra emenda constitucional, que também é fundamental para o desenvolvimento dos municípios brasileiros, é a possibilidade dos parlamentares alocarem recursos direto no FPM e no FPE dos estados e dos municípios, diminuindo a burocracia. Os municípios não aguentam, a burocracia e a ineficiência da máquina pública trava o Brasil e trava os municípios. Esse debate foi amplamente discutido no Senado da República, nós votamos essa matéria, está na Câmara dos Deputados, eu não tenho dúvida que a possibilidade dos municípios terem mais recursos vai ao encontro de uma gestão eficiente, de uma gestão moderna. Hoje os municípios brasileiros, e falo especialmente do Nordeste e para o Piauí, não têm condições muitas das vezes de pagar a folha de pagamento dos seus servidores públicos. São esses recursos, na maioria das vezes, o único recurso que os municípios têm para fazer uma escola, para fazer uma creche, para fazer uma avenida, para fazer uma unidade de saúde, para comprar medicamento, para comprar equipamento para as escolas, são frutos das emendas parlamentares. Se os municípios tiverem esses recursos assegurados, eles podem modernizar a máquina pública, utilizando desse recurso para informatizar a rede de atendimento, desburocratizando e tornando eficiente os municípios brasileiros. Então, o Senado está atento, transferindo recursos, rediscutindo o Pacto Federativo, colocando o recurso na ponta na vida das pessoas onde elas vivem, porque os problemas estão nas ruas, nos bairros, nas avenidas das cidades brasileiras. Eu estou muito feliz de prestigiar esse evento, acompanhar os líderes políticos do estado do Piauí, e especialmente o nosso querido senador Eumano Ferrer, que é um líder do Piauí, que me fez o convite para estar lá prestigiando o 2º Congresso das Cidades do estado do Piauí. Presidente, neste momento a reforma da Previdência está sendo discutida no Congresso Nacional. Qual o impacto que essa reforma pode ter nos estados e nos municípios? Olha, isso é uma mensagem que nós temos que levar a todos os brasileiros da maturidade política do Congresso Nacional.
você pode até ter divergências em alguns pontos da reforma da Previdência, da nova Previdência apresentada pelo governo federal. Há divergências de alguns pontos específicos, como, por exemplo, a aposentadoria rural. Mas, naturalmente, o Parlamento brasileiro, o Senado da República e a Câmara dos Deputados têm a clareza de que a reforma da Previdência Nacional é uma questão urgente para equilibrarmos as contas públicas e darmos tranquilidade fiscal, não só para os investidores nacionais investirem no Brasil, fazendo essa engrenagem da economia girar, gerando os empregos necessários para a nossa população. O que o Brasil precisa de uma economia forte e pujante. Uma economia forte e pujante proporciona a geração de emprego, de riqueza, diminuição das desigualdades. A reforma da Previdência é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Essa reforma da Previdência não é de um partido político nem de um governo. Essa reforma da Previdência é a reforma do Estado brasileiro para darmos tranquilidade, inclusive, para a aposentadoria das futuras gerações. E só uma reforma, com a importância da reforma da Previdência, pode trazer outras reformas, como a diminuição da burocracia da arrecadação de impostos, que é a reforma tributária. A gente pode rediscutir a distribuição das receitas da União com o novo Pacto Federativo, onde a gente privilegia os municípios em detrimento da União. Hoje, 65% da arrecadação tributária de todos os brasileiros fica no governo federal. Essa pirâmide tem que se inverter, ela tem que ir para a ponta. 65% tem que ficar nos estados e nos municípios, descentralizando esse recurso para poder as pessoas verem com clareza a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas acontece na ponta. Então, Pacto Federativo, cessão onerosa, exploração do pré-sal, reforma tributária, várias matérias tramitam no Senado e o Senado será protagonista nessas pautas importantes de desenvolvimento do Brasil. Nesse congresso dos municípios piauienses vão estar lideranças de todas as cidades, né, e muitas lideranças políticas. O que os participantes podem esperar da sua participação no evento? Primeiro, a minha participação, como falei ainda há pouco, é prestigiar o Nordeste, começando por essa primeira visita ao estado do Piauí. Nesse congresso do Piauí, eu espero participar dele prestigiando um evento dessa natureza e como um político municipalista, eu não tenho dúvida que o único caminho que nós temos de melhorar a vida das pessoas é dando garantia e tranquilidade para os municípios brasileiros terem os recursos necessários para modernizar a sua máquina, como disse, para investir os recursos na ponta e para buscar soluções para os problemas que afligem a população brasileira. Eu quero agradecer ao convite do senador Eumano, abraçar todas as lideranças políticas e aguardar, se Deus permitir, os 224 prefeitos desse belo estado do Nordeste brasileiro, que contribui muito para o desenvolvimento do nosso país. Só para finalizar, o senhor assumiu o comando do Senado agora em fevereiro, vai ficar aí à frente da casa por pelo menos 2 anos. Qual o Brasil que o senhor espera aí no final do seu mandato? Esse Brasil que nós estamos construindo, um Brasil com menos injustiças sociais, um Brasil moderno, um Brasil que tenha uma estrutura de Estado que sirva para os brasileiros. 210 milhões de brasileiros estão do lado de fora do Congresso, aguardando a resposta do Senado e da Câmara, do Congresso Nacional, de 513 deputados e de 81 senadores, para os seus problemas. E os problemas dos brasileiros são a insegurança que aflige os brasileiros hoje, a saúde que precisa ser modernizada e revigorada, e temos uma educação de qualidade, com fortalecimento da ciência, da tecnologia, da inovação, da busca de conhecimento para construirmos, se Deus permitir, uma próxima geração de brasileiros que sonham com um país com menos desigualdade. Isso que é o grande desafio desses próximos 2 anos à frente da presidência do Senado da República. Presidente Davi Alcolumbre, muito obrigado pela sua entrevista aqui à TV Cidade Verde. Muito boa sorte nesse desafio aí à frente do Senado. Eu que agradeço ao SBT, à TV Cidade Verde e um abraço a todos os moradores do estado do Piauí. E até o encontro das cidades que nós estaremos aí. É o presidente do Senado, Elivaldo Barbosa. Correto. O senador Alcolumbre, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá.
eleito este ano presidente do Senado Federal, consequentemente do Congresso Nacional, presença que será marcante, já chama a atenção, já desperta a atenção na programação do Congresso das Cidades. A programação que você já pode conferir no cidadeverde.com/Congresso das Cidades. Já está disponível na internet.